Bora, galera! Então, bem-vindo de volta aí. Vamos pro próximo curso e hoje a gente vai criar nossa tela. Dentro da pasta do curso Pygame que a gente criou na aula passada, eu tenho um arquivo lá de importação, né? Esse foi acho que foi a última aula. Eu vou mudar o nome desse arquivo só para numerar eles aqui para mim não me dar problema, tá? Então, esse foi o primeiro projeto que a gente fez. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, nova pasta, e hoje nós vamos fazer a tela, né? Então vai ser o projeto 2 aqui. Então vou usar essa pasta agora para criar esse projeto, tá? É um outro projeto que a gente vai criar agora. Então vou usar essa pasta. Vou lá no Visual Studio, vou fechar o último programa, vou colocar aqui, ó, arquivo. Se vocês precisar fechar a pasta do último programa, vocês vai vir aqui embaixo, ó. Cadê? Vai aparecer para vocês fechar a pasta aí em algum lugar. Geralmente fica aqui embaixo aqui, ó, fechar a pasta. Ele aparece uma opção aqui, aí você fecha a pasta. Aí ele vai ficar assim, aí vocês vêm aqui, ó, arquivo, abrir a pasta, na curso Pygame, e eu vou usar essa pasta agora para o meu projeto, ó, da tela. Selecionar essa pasta, beleza? Ó, se vocês virem aqui no arquivo, vai estar fechar a pasta em algum lugar aí. Aqui, ó, fechar a pasta, beleza? Bom, tô dentro dessa pasta. Toda vez que esse símbolo aqui estiver para baixo, ó, significa que você clicou aqui, que você está usando ele, que ele está aberto, tá? Então você pode vir aqui e criar um novo arquivo, colocar o nome de principal. Esse aqui é o nome que vocês quiserem, tá? Eu dou o nome de principal, mas é o nome se vocês quiserem colocar a tela aqui, ó, tela.py, tanto faz. A gente vai criar uma tela hoje. Geralmente eu coloco o main ou principal, que é o que o pessoal sempre usa aí. Mas geralmente eu coloco principal aqui, que é o meu arquivo principal. Principal.py, mas é o nome que vocês quiserem, tá? Só que a extensão tem que ser py. Então, muito bem. Vamos começar a criar nossa tela. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a biblioteca do Pygame. Primeira linha de código que eu preciso para criar a tela é importar o Pygame, porque todos os arquivos que a gente vai usar tá dentro da pasta Pygame. E aí eu já vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou pegar aqui IDLE, abrir o local do ficheiro. Ó, dentro da pasta, essa pasta aqui que a gente está usando, ó. Ele é uma biblioteca. Eu tô colocando a primeira linha de código, eu estou falando aqui, ó, import Pygame. Eu estou importando toda essa pasta. E aí, tudo que tem aqui dentro, todos esses arquivos aqui, a gente vai precisar usar, ó. Vai precisar usar não, né? A gente vai pegar esses arquivos. Então, o que eu estou falando? Ó, deixa a pasta Pygame disponível aqui para mim poder usar os arquivos que tá lá dentro. Um dos arquivos que a gente vai usar hoje é esse arquivo display aqui, ó. Entendeu? Depois a gente vai usar o draw, a gente vai usar o event também, ó, para verificar os eventos. Então a gente vai usar alguns arquivos aqui de dentro, tá? E aí eu só vou fazer um negócio aqui para vocês entenderem melhor essa parte. Eu vou vir aqui, ó, File, Open, dentro da pasta lib, Site Packages. Eu vou usar aqui, ó, dentro da pasta Pygame, eu quero um arquivo display. Então vou pegar esse arquivo aqui display e vou abrir ele. E aí ele vai me dar esse arquivo aqui, ó. E dentro desse arquivo tem algumas funções que eu vou usar. Uma dessas funções é essa função aqui, ó, setMode, que ela cria uma tela pra gente. Vou usar uma outra função chamada update e assim por diante. Entenderam? Então, só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora no próximo passo aí. Então aqui que eu estou falando, estou importando a pasta do Pygame e deixando tudo disponível pra gente. Então tá tudo disponível. Primeira coisa que eu preciso inicializar é os módulos, tá? Então, primeiro eu vou criar minha tela, pygame.display. O que eu estou falando aqui? Vamos começar do começo. Da pasta pygame, eu quero um arquivo chamado display, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. E lá dentro eu tenho uma função chamada setMode, então .setMode. Essa função aqui, ó, que a gente vai usar para criar nossa janela. Se eu tentar criar uma janela, provavelmente ele vai me dar um erro, porque esse arquivo display, ele precisa ser inicializado. Esse módulo aqui precisa ser inicializado. Essa pasta Pygame, ela é chamada de biblioteca, tá? Porque ela tem
um monte de arquivo lá dentro que faz rodar uma programação. E geralmente quando a gente tem uma pasta com vários arquivos dentro que faz uma determinada função, a gente vai chamar de biblioteca. Então eu tenho a biblioteca do Pygame, eu tenho a biblioteca do Tkinter, tudo sempre quando vocês escutar a palavra biblioteca, ou os frameworks, essas coisas assim, geralmente são bibliotecas que tem vários arquivos dentro. Bom, eu preciso inicializar esse arquivo do display antes de usar ele. Então, antes de usar ele, eu venho aqui, ó, pygame. Da pasta pygame, no arquivo display.init. Vou chamar uma função que vai inicializar. Então, da pasta pygame no arquivo display, eu estou chamando init para inicializar esse arquivo display aqui para mim poder usar tudo que tem dentro dele. Geralmente também a gente usa outros módulos aqui. Módulos e arquivo é a mesma coisa, tá? Então, pygame.mixer.init. O mixer é o módulo de áudio. Então, se eu quiser usar o módulo de áudio, eu também tenho que chamar o init dele. Eu também tenho as fontes que cria textos para a gente colocar na nossa janela, né? Texto onde a gente vai colocar o nome, ponto e tudo mais. Então, pygame.fonte.init. Eu preciso também inicializar as fontes. Só que aí o Pygame tem um esquema melhor, né? Tudo que a gente for inicializar tiver que chamar um de cada vez, fica ruim, né? Então o Pygame tem um esquema melhor. É só a gente colocar aqui, ó, pygame.init. Então esse init, ele vai pegar tudo que a gente tem, todos os módulos que a gente tem, e inicializar todos eles, tá? E aí a gente pode até dar um print aqui para ver o que acontece. Ó. Ele tem um retorno nessa função init. Vamos ver o que acontece. Então eu vou chamar essa função, ela vai me dar o retorno e eu vou printar o retorno na tela. Vamos ver o que acontece. Ó, então ele inicializou o Pygame e a função print me deu isso aqui, ó, um 5 e o 0 dentro de uma tupla. O que significa isso aqui? Significa que ele inicializou 5 módulos e esse 0 significa que nenhum dos módulos que ele inicializou deu erro. Então ele inicializou todos com sucesso. Então eu só posso tirar aqui, ó. Então esse init já inicializa tudo de uma vez só pra gente. Bom, dentro da função setMode aqui, voltando para o nosso display, essa função cria o display. E aqui dentro eu preciso passar uma tupla, onde eu vou definir aqui a largura e também a altura que vai ter a tela do meu jogo. Beleza? Eu preciso passar dois valores aqui, ó. Aqui eu vou passar 800 pixels de largura. Vou colocar uma tela menor, vou colocar 600 pixels de largura e de altura eu vou colocar 600 pixels também. Beleza? Então, vamos rodar o nosso código para ver o que acontece. Olha lá, ele criou a nossa tela, ó. Ele criou a nossa tela com essa medida, só que depois dessa linha de código não tem mais nada para ele fazer. Então, ele criou a nossa tela e fechou. E aí eu vou explicar uma parte para vocês aqui rapidinho. Geralmente eu vou fazer meus desenhos aqui no Paint que é mais rápido. Nossa tela funciona assim, ó. Eu importo a biblioteca que eu vou usar, beleza? Depois de importar a biblioteca, eu faço as configurações que eu preciso. Essas configurações são as configurações de largura, altura, criar janela. Se eu precisar configurar o nome da janela, eu faço todas as configurações que eu preciso. Depois, eu crio um laço, que é o laço principal. É o laço do jogo. Laço principal. Esse laço principal, ele é um loop, né? Então, vou até verificar aqui, ó. Vou até colocar um círculo aqui, ó. Esse laço principal é o laço do jogo. Esse aqui e esse aqui é o laço principal. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Fazer maior para vocês entenderem. Então, eu fiz a importação, eu importei o Pygame, fiz a configuração da janela. E agora eu vou fazer esse laço principal, que é onde o nosso jogo fica girando. Então, ele vai entrar dentro desse laço aqui, que é um laço while. E ele vai ficar girando o nosso jogo aqui eternamente, tá? Que momento que esse laço vai fechar? Então, a gente vai configurar isso daí mais pra frente. A gente vai configurar o botão de fechar aqui, ó. Se eu apertar o botão de fechar da janela, que é esse X em vermelho, ele sai do nosso laço, tá?
Se ele sair do laço, ele vem aqui e encerra o jogo, né? Vou colocar aqui, ó, encerrar. Encerrar. Então essas são as etapas do jogo. A gente faz as importações que a gente precisa, a gente configura o que precisa configurar e joga o nosso jogo dentro de um laço principal. Ele fica aqui rodando aqui, ó. Quando eu decido encerrar esse laço, ele vem aqui e encerra. Mas se a gente não encerrar, ele fica infinitamente aqui, ó. E aqui dentro eu verifico os eventos e eu faço atualizações, animações e assim por diante. E na hora que eu decido sair desse laço, eu venho aqui para encerrar. Dentro desse laço, igual eu falei aqui, ó, a gente tem os nossos eventos. Que eventos são esses? São os eventos que o usuário faz, né? Então, o usuário passou o mouse na tela, o usuário clicou no botão, o usuário apertou um botão do mouse. Tudo isso são eventos que são captados pela janela, tá? Quando a gente criar uma janela, eu preciso criar esse verificador de eventos aqui. E depois a gente faz as atualizações. Então o sprite se mexeu, a gente ganhou um ponto, teve mais clique na tela. Então eu tenho um método aqui que vai chamar o update aqui para fazer a atualização dessa janela. Em qualquer momento do nosso jogo que a gente quiser fechar essa janela, a gente pode definir um botão aqui dentro dos eventos, né? Cliquei no botão certo, ele gerou um evento e eu fecho a janela. E o primeiro evento que a gente vai configurar é o evento de fechar aqui. Quando a gente quiser fechar, a gente encerra. Então, a gente já fez a importação e já configurou, fez a importação e aqui toda essa parte aqui é a configuração. E depois mais pra frente a gente vai colocar mais coisas. E agora a gente vai entrar no laço principal. E aí eu vou colocar um laço enquanto aí aqui dentro a gente sabe que o laço while ele pede uma condição e ele verifica se essa condição aqui ela é verdadeira, ele fica dentro do laço. A gente já viu isso daí, né? Então, se ele verifica se uma condição é verdadeira, eu vou colocar aqui, ó. Enquanto for true, ele vai ficar aqui dentro do laço. Então, na verdade, ele vai comparar, olha, true é igual a true. É isso que ele vai verificar aqui, ó. True é igual a true, sim, então ele vai ficar aqui rodando aqui para dentro, eternamente. Numa condição, ele sempre verifica se uma condição é verdadeira. Então eu não preciso passar se true é igual a true. Eu estou falando aqui, ó, enquanto true é igual a true, e sempre vai ser, né? Então vai ficar nesse laço eternamente. Eu poderia também colocar uma variável qualquer aqui, vou colocar aqui, rodando recebe true. Enquanto estiver rodando, né? Ou seja, enquanto rodando for igual a true, e aí ele sempre verifica se é igual a true. Então, enquanto estiver rodando, ele vai ficar aqui no laço. E aí eu poderia aqui dentro do laço eu colocar aqui a qualquer momento rodando, quando que eu quiser parar esse laço, rodando recebe false. Aí ele vai verificar, ó, rodando é igual a true? Não, recebeu false, ele sairia do laço. Mas se você for parar para analisar, rodando é true. Então é a mesma coisa de eu colocar true aqui, ó. Tá? Porque eu vou parar esse laço de um outro jeito. Bom, agora ele vai entrar dentro desse laço e a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse display e manter ele aberto, né? Porque você viu que a gente criou o display e ele já fechou. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é manter ele aberto dentro desse laço. Então, pygame.display.update. Então essa linha de código faz aqui, ó, atualiza o display do Pygame. Esse display a gente só tem um, que é esse daqui que a gente criou. Então ele sabe qual display ele tem que atualizar. Importei o Pygame, inicializei os módulos, criei a minha tela, entrei dentro do laço principal. E enquanto esse laço for true, ele fica atualizando o display. Então ele já não fecha mais o nosso display, ó. Ele fica aqui eternamente. Esse display, quando a gente cria ele e deixa ele aqui atualizando, ele verifica vários eventos. Então ele tem o evento do mouse que está passando na tela, ele tem outros eventos que ele está verificando. Se eu der um clique aqui, o clique é um tipo de evento na tela, é o evento de clicar na tela. Só que eu não estou verificando esses eventos. Então se eu der um clique aqui, ó, olha lá, ó,
a tela não está respondendo, porque eu dei um clique e ele não sabe o que é esse clique. Eu não estou verificando esse tipo de evento, ela me deu um erro. Se eu tentar clicar de novo, olha lá, ó, o meu loop está infinito aqui, ele está atualizando a tela várias vezes, está saturando o meu processador lá e minha memória RAM, tá? Porque eu não tenho evento sendo verificado. Se eu tentar fechar essa janela, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Ele não conseguiu fechar, então o Windows deu uma mensagem aqui, ó, Python não está respondendo. O que você quer fazer com o Python? Fechar o programa ou aguardar ele responder? Ele deu um bug aqui no meu sistema, né? Ele não consegue entender o que eu quero fazer. Então eu vou fechar o programa, o Windows vai achar uma maneira de encerrar o Python inteiro. Olha lá, ó, ele vai procurar uma solução e ele fechou. Beleza? Então, antes de fazer esse update aqui, ou a qualquer momento do meu laço, eu preciso criar um verificador de evento. Geralmente eu crio ele aqui em cima. Então eu vou até criar aqui, ó. Verificar os eventos. Para mim verificar os eventos, eu tenho uma linha de código que é pygame.event.get. Então, dentro da pasta pygame tem um arquivo chamado event e dentro desse arquivo tem uma função chamada get, que é obter. Então, obtenha os eventos do pygame. Bem simples, né? Essa linha de código, ela me entrega uma lista com vários eventos. Então, vou colocar aqui evento 0, evento 1, 2, 3, é vários eventos, tá? Eu vou colocar número simbólico aqui só para a gente entender que são vários eventos lá dentro. Como essa linha de código me entrega os eventos, eu vou fazer um laço for para pegar cada evento desse daqui. Então vou colocar aqui, ó, para cada evento dentro do que essa função está me entregando, que é uma lista aqui, ó, tá? Certo? Como ele me entrega uma lista, eu estou usando um laço for para iterar sobre cada evento que ele está me entregando. Um de cada vez ele vai jogando dentro dessa variável aqui, ó. Podia ser o nome que vocês quiserem, tá? Geralmente o pessoal coloca event aqui também em inglês. Eu coloco evento, mas é o nome que vocês quiserem. Uma variável que o for vai usar temporária para estar iterando sobre essa lista, tá? Bom, sempre que vocês vê get, ele está obtendo. E sempre que vocês vê set, ele está configurando. Igual aqui em cima a gente está configurando o modo. E aqui eu estou obtendo alguma coisa, get. Beleza? Bom, ele está pegando evento por evento dentro dessa lista e eu vou verificar se algum desses eventos foi igual a fechar a janela, né? Então, quando a gente clica nesse botão vermelho aqui do Pygame, ele gera um evento, que é o evento de fechar a janela. E eu vou verificar, ele está sempre verificando os eventos. Então, vou verificar se algum evento desse daqui foi porque o usuário clicou nesse botão. Então, vou verificar aqui, ó, se o evento.type, ou seja, se o tipo do evento foi igual a pygame.quit, tudo maiúsculo quit. Então, se o tipo do evento foi igual o nome do botão vermelho de fechar a janela, o Python dá o nome de pygame.quit. É o nome que ele dá aqui, ó, para esse botão. Eu poderia colocar um outro botão aqui também, ó. Ou se fosse pygame.k maiúsculo underline escape. Esse botão K underline escape é o botão ESC, entendeu? Então ele dá um nome para cada botão. Se fosse o botão A, K maiúsculo underline A, é o botão A do seu teclado. Só que o botão A ele não gera um evento, então não vou conseguir verificar dessa forma, tá? Mas o botão quit ele gera um evento de fechar a janela, então eu posso verificar nessa parte de eventos. Então, se o tipo de evento que ocorreu foi igual a fechar a nossa janela, significa que o usuário quer fechar a janela, né? Então eu poderia passar aqui, que eu quero encerrar esse laço while aqui. Eu poderia passar um break aqui, ó. Para encerrar, ele sairia do laço while e aqui fora do laço, como ele vai sair do laço while, eu poderia colocar aqui, ó, pygame.quit. Da pasta pygame eu quero a função quit. Essa função quit, ela encerra
todos os módulos que o init inicializou. Então o init inicializa todos os módulos, o quit encerra todos. E depois eu vim aqui e chamava a função exit. Esse exit, ele vem do sistema e ele encerra o Python inteiro. Só que eu não vou usar isso aqui. Ctrl X, eu vou usar ele aqui dentro. Ctrl V. Aqui, tab, tab, tab. Então, se eu apertei no botão de fechar, ele gerou um evento de fechar. Significa que eu quero fechar minha janela. Então, o que eu faço? Eu encerro todos os módulos do Pygame e eu chamo exit para fechar o Python inteiro. Ele encerra o Python para mim. Bom, se esse evento, depois que ele verificar os eventos, se eu não fechei a janela, ele vem aqui e atualiza o display para mim. Foi o esquema que a gente fez aqui, ó. Eu importei, fiz algumas configurações, entrei no laço principal, estou verificando os eventos, estou atualizando a janela, e se eu coisar aqui, ele sai desse loop aqui e encerra o jogo para mim. Beleza? Bom, com isso aqui, agora a gente já pode abrir nossa janela com segurança e clicar nela, porque agora eu tenho uma linha que está verificando todos esses eventos. Por enquanto não tem nada configurado, né? Então você aperta aqui, arrasta, não faz nada, ó. Posso arrastar a tela, mas isso aqui foi configurado, ó. Se eu apertar nesse botão de fechar, eu encerro esses módulos e a tela tem que fechar. Fechou. E não deu nenhum erro aqui na nossa linha de comando. Beleza? Então, a gente já entendeu essa parte aqui. Essa parte aqui só está atualizando o display. O display pode ser atualizado também com a função chamada flip, tá? Ele atualiza também o display com essa função flip. Qual é a diferença? O update ele atualiza a tela inteira. O flip ele atualiza partes da janela que está ocorrendo mudanças dentro da janela. Então o flip ele pega partes da janela para atualizar. Geralmente eu já coloco para atualizar logo tudo. Beleza? Então essa parte aqui foi só o básico para a gente criar a janela. Todas as janelas que a gente fizer vai ser assim, ó. Não tem segredo nenhum para criar janela, você vê? A gente importa o Pygame porque a gente vai usar coisas de lá de dentro. E inicializa os módulos, cria a janela, coloca ela dentro de um laço principal. Aqui a gente criou o laço principal. Aí a gente verifica os eventos. Se a gente configura o botão de fechar a janela. Se a gente fechar a janela, a gente fecha os módulos do Pygame e eu encerro o Python aqui, ó. Então esse laço while também é encerrado porque eu encerro o Python inteiro. Esse exit, ele é uma função de dentro do sistema que encerra o Python. Então a gente pode usar assim também, ó. Import a biblioteca sys. Essa biblioteca ela mexe com coisas do Windows, tá? Do sistema. E essa função vem do sistema. Eu posso colocar aqui, ó, do sys, eu quero a função exit. Beleza? Ele encerra o Python inteiro. Ó, vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou usar o CMD. Esse exit eu também posso usar no CMD, porque ele é da programação Windows, ó. Eu posso chamar aqui o exit aqui, ó. Esse exit se chama sair, ele encerra o programa que ele está rodando. Então eu vou chamar o exit dentro do prompt de comando, ele encerra o próprio prompt de comando, ó. Beleza? Só que o Python, ele já sabe que esse exit é do sistema, né? Ele já está configurado dentro do Pygame. Então eu posso chamar esse exit aqui que ele chama essa função sys. Mas se vocês quiserem deixar, geralmente o pessoal usa isso aqui desse jeito. Beleza, galera? Só mais uma coisa. Essa tela aqui, mais uma coisa né? Vamos continuar, vamos ver quanto tempo deu aqui. Só 20 minutos, vamos continuar nossas configurações aqui. Esse aqui é o básico, tá? Pra gente criar uma tela. Então isso aqui cria a tela pra gente. E essa daqui é a nossa tela. Então eu vou guardar ela dentro de uma variável tela, porque depois eu vou usar isso aqui. Então a tela, ó, a tela virou uma surface, uma superfície. Mais pra frente a gente vai fazer isso aí, vai falar um pouco mais sobre surface. E aí eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Se a gente abrir nossa janela, você vê que ele vem com o nome aqui, ó, Pygame Window, e vem com essa cobrinha aqui que é o ícone. Então a gente pode configurar também esse nomezinho aqui, ó. Pra gente configurar o nome, é aqui, ó, da pasta Pygame, do arquivo display, também tem uma função que é a função setCaption, aqui, ó. E aqui dentro, ó que legal a IntelliSense trabalhando, ó. Aqui dentro ele pede um título em formato de string.
e um ícone se a gente quiser, mas não precisa passar, tá? Porque esse ícone ele já vem setado como nenhum, ele já vem configurado. Mas o título a gente precisa passar uma string, então eu vou passar uma string aqui dentro. Esse aqui vai ser o nome do meu jogo, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tela, tudo maiúsculo aqui, vai ficar bem bonito, tela Pygame, Pygame, tela Pygame. Então eu mudei, configurei o caption e eu coloquei um novo caption lá. Vamos ver o que acontece. Olha só como é fácil. Tela Pygame. Agora a gente pode mudar esse ícone aqui, ó. Só que esse ícone a gente não vai mudar agora porque a gente precisa carregar imagens para dentro do nosso programa. Beleza? Então esse ícone aqui eu vou deixar para a gente modificar quando a gente começar a carregar imagens. Aí a gente mexe com esse ícone aqui. Por enquanto deixa ele aí. Bom, eu preciso fazer o que? Dar uma cor para minha tela. E aí a minha tela, se eu separar aqui em cima, ela é uma surface, tá? Ela é uma superfície. Existe uma função já pronta dentro do Pygame para a gente preencher uma surface com uma cor. E aí essa função a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tela ponto preencher. Beleza? Fio é preencher. Então eu vou preencher quem? A minha tela. Geralmente a gente olha de trás para frente que a gente consegue entender. Ó, configure o caption do display do Pygame. Configure o modo do display do Pygame. Atualiza o display do Pygame. Então, ó, obtenha os eventos do Pygame. Preencha a tela. E aqui dentro eu passo uma cor. E pode ser uma cor aqui escrito em inglês, que ele aceita aqui os valores escritos em inglês. Então eu estou preenchendo a minha tela do que? Aqui dentro eu passo a cor de vermelho. Tá? Aí eu posso passar cores em inglês aqui, ó. Posso colocar gray, que é um cinza. Aí, ó. Posso preencher aí da cor que eu quiser. Já vou passar uma coisa para vocês aqui, que eu uso um site que é muito bacana, que eu não preciso ficar me matando. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, RGB Color. E ele vai me dar esse site aqui, ó, W3 School. Eu uso esse site aqui nos nossos exemplos. E você pode vir aqui, ó, Color Picker, que é o seletor de cores, tá? Vou colocar para português aqui, ó. Olha lá, ó, seletor de cores. E aí ele nos dá essa tabela aqui, ó. São as cores aqui. Aqui é a cor que está selecionada atualmente. Aqui são os valores das cores, ó. A gente tem esse valor em RGB. O R é de red, o G é de green e o B é de blue. Então esse primeiro valor aqui é do vermelho. Está no valor máximo, ele vai de 0 a 255. Então o vermelho está no valor máximo. O green, que é o verde, está zerado e o azul também está zerado. E aí eu posso mexer nas tonalidades, ó, um vermelho mais claro, ele me dá um RGB diferente, ó, até chegar no preto. A nossa tela, quando a gente cria, ela vem toda preta. Por quê? Porque o nosso RGB vem zerado, por isso que a nossa cor aparece na cor preta. E se a gente pegar totalmente branco, todas as cores estão no máximo, ó. Vermelho, green e blue, todas as cores estão no máximo. Isso aqui tem a ver com os pixels, tá? De repente na próxima aula a gente fala um pouco sobre os pixels. São os pixels da nossa tela. Então a nossa tela por padrão ela vem com as cores todas zeradas, ó. Por isso que ela vem uma tela preta. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e escolher uma cor. Eu posso escolher um roxo aqui, por exemplo, ó. Um roxo escuro aqui, ó. Aí eu posso copiar essa tupla aqui, ó. Copia aqui, botão direito, copiar. Ou então você pode usar o Ctrl mais o C para copiar. Copiei, eu venho aqui no meu código e aqui, ó, eu posso passar essa cor em RGB que ele aceita também, ó. Então eu posso vir aqui, Ctrl mais a letra V. Ou então você bota aqui, ó, botão direito, colar. Ctrl e V. Eu colei aquela tupla daquele valor em RGB. Vamos ver o que aconteceu. Eu preenchi a minha tela com essa cor, ó. Então eu uso muito esse site para pegar cores específicas quando a gente for usar. Beleza? Bom, geralmente essa função fio eu coloco aqui dentro, porque toda essa parte aqui é configuração. Quando ele entra no laço principal e atualiza o display, essas configurações, algumas perdem as configurações, a gente vai ver isso na aula de desenho.
Então geralmente o que eu faço aqui? Eu pego, Ctrl mais o X, recorto e coloco aqui dentro, ó. A primeira linha de código que eu coloco é essa. Então, quando ele entra dentro desse laço, ele preenche a minha tela com essa cor, verifica os eventos, aí desenha os nossos desenhos, sprites e tudo mais, e vem aqui e na última fase ele atualiza o display. E aí ele atualiza e preenche tudo bem bonitinho. Depois, no próximo laço, a gente precisa estar atualizando a todo momento. Então, no próximo laço ele preenche com a tela inteira com essa cor, desenha um novo desenho e atualiza o display. Então, tudo fica ocorrendo nesse laço aqui. Beleza? E aí você pode usar isso aqui para desenhar pegar um azul bonito aí, ó, um azul mais escuro de repente. Vem aqui, Ctrl C, bem fácil. E preenche com a cor que você quiser aqui, ó, Ctrl V. Agora eu peguei aquele azul lá e preenchi a minha tela com esse azul. E aí vocês mexem nesses parâmetros aqui, ó, muda o tamanho da tela. Geralmente a gente pega aqui também, ó, a largura, a gente define uma largura aqui fora, a altura, a gente define uma altura aqui de 600 pixels, sei lá. E aí você passa essa variável aqui, ó, largura e altura. Largura, passa aqui a altura. A largura e a altura tá vindo daqui dessas variáveis agora. Peguei uma tela maior, né? Beleza, galera? Então a gente já aprendeu a criar nossa tela, configurar e colocar a cor nela. É bem simples, né? Todos os nossos jogos que a gente for fazer é isso aqui, tá? Não vai fugir disso aqui. Toda vez que a gente for criar uma tela, tudo isso aqui a gente precisa colocar os eventos, principalmente, atualizar o display, criar o laço principal e aqui, ó, criar a tela, inicializar os módulos e a importação. É aquele arquivo básico lá, todos eles vai ter, tá? O resto aqui é frescura, ó. O resto aqui, se você não quiser usar isso aqui, você não precisa. E é só. Esse aqui, se você não quiser, não precisa. O resto precisa. Beleza? Até a próxima aí.